Olá, mais um vlog. O intuito desse vlog não é muito bom, que eu tô com uma lesão. Eu acho que é um papo que a gente precisa falar também, né? Tipo, acho que na vida do atleta isso é muito comum. Às vezes pode gerar muita frustração. E aí, minha equipe pediu para eu fazer uma ressonância. Eu fiz e saiu o resultado da minha ressonância. Então, vamos ver o que que deu. Não sou da área, também quero entender melhor. E o Ulisses vai explicar aqui pra gente o que que aconteceu e qual vai ser o protocolo a partir disso. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui chegando do trabalho, 7 horas da noite. Vim aqui explicar um pouquinho para vocês sobre a lesão da Maria Clara. A gente tinha algumas suspeitas por conta das dores. Eu fiz alguns testes com a Maria Clara para saber de onde está vindo essa origem dessa lesão. Então a fisioterapia a gente tem alguns testes que a gente consegue identificar mais ou menos de onde é a lesão, o que é a lesão. E o exame complementar, que é o exame de imagem, a ressonância magnética, na fisioterapia ele é um exame complementar. Ele complementa o nosso diagnóstico, né? Porque o nosso diagnóstico ele é um diagnóstico físico funcional. Então a gente consegue identificar mais ou menos de onde é a dor, né? Qual é a lesão. E pelo teste que a gente faz, pelas queixas da Maria Clara, a minha suspeita era de uma inflamação no supraespinal. E por ser uma região ali perto da bursa, e ela está sempre queixando dessas dores, também seria uma bursite. Então chegou o diagnóstico, chegou o laudo, chegou as imagens, eu gosto de analisar principalmente as imagens para saber como é que está lá dentro. Então as suspeitas foram confirmadas, né? Tendinopatia em supraespinal e bursite, mas também tendinopatia no subescapular e também no infra. Então eu vou explicar para vocês anatomicamente, vou mostrar aqui os testes que a gente faz na fisioterapia. Depois lá no consultório eu explico mais a parte da fisioterapia. Então vamos lá, eu vou mostrar um testezinho na fisioterapia, são vários testes, né? Mas eu vou mostrar um aqui que a gente vai identificar essa falta de mobilidade ali da região do ombro da Maria Clara. Vamos lá, Maria Clara, fazer primeiro de costas. Primeiro vou mostrar o lado bom, né? Que também não tá tão essas coisas. Ó, o teste ele consiste nesse toque, em tentar tocar a mão uma na outra, fazendo esse movimento aqui, tá certo? E aqui ela consegue perfeitamente. Agora a gente vai mostrar do ombro ruim dela como é que tá. Então a gente percebe que não chega nem perto. Então eu vou mostrar aqui para vocês que a falta de mobilidade da Maria Clara vai estar nessa região aqui do ombro, supraespinal, infra e o subescapular que é um pouquinho mais profundo, tá? Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho mais a fundo para vocês entenderem anatomicamente. Lá no meu consultório eu explico o papel da fisioterapia. Então, vou mostrar aqui um pouquinho mais profundo, anatomicamente, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo com o ombro da Maria Clara. Ela apresentou o diagnóstico de inflamação no supra, infra e subescapular. O subescapular, essa musculatura aqui, que é um pouquinho mais profunda, então ela é um pouquinho mais profunda, então ela fica nessa região aqui, que ela é muito íntima a quem? O ombro, ao bíceps e também inflamações aonde? Essa tendinopatia, que é uma degeneração diferente de tendinite, em supraespinal e infraespinal. Só que quando a gente tem essas inflamações, né, e principalmente por conta da bursite, que eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona, ela vai ter um excesso aqui, ó, de impactos. Por isso que essa lesão chama síndrome do impacto, porque toda vez que a Maria Clara mexe o ombro, o que vai acontecer? Vai inflamar essas regiões. Então eu vou mostrar um pouquinho mais profundo aqui para vocês o que é uma bursite. A bursite vai ser uma inflamação aqui nessa região perto do supraespinal. Essa imagem aqui é muito boa para entender. Vai gerar uma inflamação, ó, em toda essa parte. E isso vai fazer o quê? Quando ela movimentar, vai perder o espaço e vai ter mais atrito. Por isso que chama síndrome do impacto. Acaba que, ó, ela vai mexer e vai inflamar. Vai mexer e vai inflamar. E é uma lesão muito chata. Por isso que eu estou pedindo para ela o repouso, né? Porque se não tiver repouso nessa região aqui, a lesão ela vai se agravando, vai aumentando, as dores vão continuando. Então, por isso que a gente vai ter que fazer esse tratamento. O fortalecimento vai consistir em quê? Principalmente no fortalecimento de região escapular. Eu preciso tirar essa pressão do ombro, eu preciso fortalecer essas musculaturas. E quando nós vamos trabalhar região de ombro, vai ser movimentos mais isolados da musculatura e com menos carga, mais resistência. Por quê?
a inflamação já vai estar machucando todas essas regiões. Já está inflamado, já está sobrecarregado. Vai gerar sobrecarga onde? Em região do bíceps, né? Aqui na região do trapézio. Então, na cervical. Acaba que gera uma compensação em todas as regiões aqui. Né? Maria Clara ela está com o bíceps super ativado, quase sempre. Às vezes ela não está fazendo nem exercício e o bíceps está lá, rígido. Então, por isso que nós, nesse momento, nós vamos ter um descanso do treino de jiu-jitsu, focar na reabilitação, nesse relaxamento das regiões paralelas aqui do ombro, para a gente ter um tratamento bem efetivo. Então, a gente vai dar um passinho para trás na preparação do jiu-jitsu para a gente reabilitar isso aqui e ter sucesso no tratamento. Para a gente tirar toda essa hiperatividade do bíceps que vai gerar o quê? Sobrecarga no cotovelo. Vocês do jiu-jitsu têm o quê? Muita epicondilite. E às vezes nem sabe de onde é a origem dessa epicondilite. É uma sobrecarga. Essa sobrecarga está vindo por quê? Como é que está a região escapular? Como é que está o ombro? Como é que está o bíceps? Como é que está lá o trapézio? Então, a fisioterapia tem que entender o corpo de forma global, tá bom? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês a fisioterapia lá no meu consultório. E vai dar tudo certo, porque a gente tem um campeonato para ir em abril. Abril, então vai ter tempo de preparo. Se a Maria Clara escutar o fisioterapeuta, né? Porque essa lesão às vezes é porque não escuta o fisioterapeuta. Mas atleta é desse jeito, pessoal. Atleta é desse jeito. E a minha dica é, ano passado eu não escutei ele, eu também tava com uma lesão. E faltando um mês pro campeonato, eu fiquei muito ruim da lesão. Então, teoricamente, era pra eu estar treinando forte, né? A gente tá em fevereiro, o campeonato é em abril, é um campeonato, é o brasileiro, então é um campeonato duríssimo, então tem que treinar muito. Mas é melhor, tipo, agora ele me tirou do jiu-jitsu, eu estou essa semana sem treinar jiu-jitsu. Provavelmente a semana que vem eu também estarei sem treinar jiu-jitsu. Eu sou bem teimosa com isso, tipo, eu aprendi da pior forma. Mas quando um profissional falar pra vocês descansarem, fazerem um tratamento correto, façam. Porque às vezes vai custar muito mais lá na frente. Então, pra mim agora faz muito mais sentido eu parar de treinar em fevereiro do que eu, tipo, piorar essa lesão e, sei lá, faltando 2 semanas pro brasileiro, ficar pior do que eu já tá e, tipo, não conseguir lutar nem treinar da maneira adequada para esse campeonato. Então, sigam o fisioterapeuta de vocês. Vai, velho. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim trazer vocês para verem como que é a minha parte de reabilitação, parte do cuidado que eu tenho com o meu corpo, né? Tanto na fisioterapia quanto na musculação. Aqui no exame de imagem da Maria Clara, a gente vai perceber um pouquinho, ó, que não tem muito espaço aqui, gera uma inflamação, uma degeneração. Mas olha aqui na região da bursa, vai ter o que? Uma diminuição desse espaço aqui, ó, vai aumentar o atrito na hora do movimento da Maria Clara. A gente percebe essas regiões em volta inflamadas, né? Diferente de uma tendinite, como eu falei, isso aqui é uma tendinopatia, é mais crônico. Então vamos lá, o que a gente vai entender aqui um pouquinho da lesão da Maria Clara. Essa parte aqui do ombro, o supraespinal, e aqui nós temos a bursa. Então toda vez que ela vai fazer o movimento para frente, para trás, de força para trás, principalmente no jiu-jitsu, vai impactar aqui essa região. Só que isso vai gerar compensações em outras partes do corpo da Maria Clara. Bíceps, ela tem uma hiperativação aqui do bíceps, gente, que parece uma pedra. Nem faz o exercício e aqui já está empedrado, parece. Vai vir para onde? Pro cotovelo, né? A gente vai ter uma pressão maior aqui no cotovelo e acaba que ela vai gerar o que? Uma epicondilite. Então, se a gente entender essa lesão como não é uma lesão de rompimento muscular, de rompimento de ligamento, é uma inflamação que é uma degeneração ali na região nos tendões. Que o tendão é o que? Diferente do ligamento. O tendão ele liga músculo com músculo. Então a musculatura aqui da Maria Clara ela está sobrecarregada. A gente vai trabalhar toda essa região de deltoide, principalmente essa soltura de região escapular. Além de eu fazer essa soltura, eu preciso do fortalecimento para a gente tirar um pouquinho essa pressão do ombro e melhorar um pouquinho essa postura dela. A postura dela é boa. A gente só vai trabalhar
exercícios de costas para a gente melhorar um pouquinho essa postura dela. Só que essa compensação também vai vir para onde? Região de trapézio e pescoço. Então a Maria Clara está reclamando de dores até para dormir nessa região de pescoço, não consegue virar muito, não consegue virar o trapézio. Mas isso é o quê? Compensações dessa lesão da Maria Clara. Vai vir tanto para o braço, tanto para cima. Então o tratamento vai consistir tanto no relaxamento dessa região cervical, quanto no relaxamento de região de bíceps, epicôndilo, antebraço, né? E o fortalecimento em geral. Não vamos focar muito nesse primeiro momento em ganho de mobilidade de ombro. Não vamos. Por quê? Já tem uma lesão aqui de impacto. Eu não quero ficar ganhando essa amplitude de movimento agora, nesse primeiro momento. Então a gente vai fortalecer a região escapular, fortalecer um pouquinho de região de peitoral menor, antebraço principalmente por conta da epicondilite. Quando nós vamos falar de carga, de exercício de carga, gente, se eu puder um dia mostrar para vocês, a Maria Clara ela zera a máquina lá de remada. Ela faz 5 repetições com a máquina zerada, é muita força. Agora, se eu isolo a musculatura do ombro, vou fazer uma elevação lateral com a Maria Clara, gente, não consegue fazer com 2 quilos, né? Tá faltando força ali no ombro, mas é por conta da lesão, isso é normal. Então a gente vai trabalhar muito isoladamente essa musculatura do deltoide com resistência, pouca carga, muita repetição, sentir aquele incômodo, como se fosse uma cãibrazinha. A gente vai trabalhar bastante essa musculatura com resistência, com elástico, pouca carga e muita repetição. Diferentemente de região escapular. A remada a gente vai continuar ali, ó, fazendo carga, porque eu preciso colocar carga aqui nessa região. Também a gente vai trabalhar com menos carga, mais repetição para a gente ter o quê? Contração muscular. Fortalecimento de antebraço, que eu já falei. Bíceps e tríceps trabalhamos também, mas vamos trabalhar mais nessa questão da posição, uma posição melhor para a gente isolar mais a musculatura, alongar e contrair, mesma coisa de tríceps. É um trabalhozinho chato para quem está sofrendo, né? Para mim é meu dia a dia, é tranquilo de fazer. E uma coisa que eu queria falar para vocês, parece que santo de casa não faz milagre. Casa de o quê? De ferreiro espeto de pau, né? Porque eu sempre falei para a Maria Clara, ó, tem que fortalecer antebraços, né? Você trabalha muito com as pegadas de jiu-jitsu. Não escutava? Às vezes não escutava, às vezes não, né? Tem que isolar a musculatura do ombro, trabalha na elevação lateral com pouca carga, evita um pouquinho o supino com carga, porque vai aumentar a pressão lá no ombro. Mas isso a gente vai acertando lá com os meninos da preparação física dela, né? Eu vou fazer essa parte de reabilitação. Agora eu vou trabalhar toda essa soltura de relaxamento dessas regiões para a gente ganhar um pouquinho mais de amplitude de movimento e principalmente diminuir o quadro álgico, né? Que a Maria Clara está sofrendo com dores. Ela está uma semana sem treinar jiu-jitsu praticamente. Vou estender para mais uma semana, né? Acaba que aumenta o estresse dela em casa porque está sem treinar, fica ansiosa porque ela tem uma competição. Então, cada dia de preparação conta para o atleta, né? Então, acaba que a gente precisa trabalhar de duas formas, tanto acalmando ela, para que ela entenda o tratamento, mas também para ela, quando ela voltar mais perto de 100%. Então é isso, então vou começar aqui o tratamento dela e vocês vão ver aí durante os dias como vai ser. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer um trabalho aqui, soltura, vai ser um pouquinho dolorido essa primeira parte, mas depois da segunda parte eu quero principalmente gerar esse relaxamento muscular, né? Eu quero diminuir a dor aqui da Maria Clara. Hoje a intenção não é só sofrer. Ai, ai, aqui. Ai, vem. Não estou sentindo nada, vocês estão sentindo alguma dor aí? Foi só a primeira parte desse sofrimento. Nossa, é Ó. Vamos lá, pessoal, por favor. Fiz esse agulhamento, um agulhamento bem pontual. Tem que saber de anatomia.
Quem for fazer esse agulhamento, por favor, vá no profissional que seja capacitado. E os profissionais que também estão vendo isso, cuidado, tem muito nervo, principalmente o plexo braquial passa aqui por essa região. Tem que ter muito cuidado e muito conhecimento da anatomia, senão a gente pode prejudicar o nosso paciente. O agulhamento aqui a gente vai fazer principalmente por dois motivos. A gente vai jogar um pouquinho mais de sangue para a região, né? A gente vai nutrir mais a região, principalmente região que está inflamada. Mas a musculatura ela é formada por fibras musculares. Essas fibras tem uma camada em cima dela que chama fáscia, por isso que a gente chama de liberação miofascial. E geralmente elas vão se entrelaçar. E como a região aqui está muito rígida e o corpo da maré clara protege essa região, eu vou fazer o agulhamento em direção à fibra. Não é uma acupuntura, é uma técnica diferente. Imagina que a musculatura eu faço como se fosse um leque aqui, né? Então eu vou penteando em região aqui da musculatura. Gente, não é muito profundo, a agulha não vai reta, é em direção ali da musculatura, tá certo? Agora é a parte boa! Bom dia, segunda-feira de carnaval, tô indo pra academia com o Ulisses. Hoje nós vamos na real essência da fisioterapia, gente. Vamos fazer força, vamos fazer resistência. O que eu faço no meu consultório ajuda no processo de reabilitação, alívio de dor, ganho de amplitude de movimento. O que eu gosto mesmo é dessa fisioterapia raiz, né? Fortalecimento muscular, resistência muscular, que a gente vai fazer bastante aqui hoje. Então vou mostrar uns exercícios, a cinesioterapia. Porque como a Maria Clara tem uma lesão no ombro, nós vamos trabalhar muito a região das costas, principalmente exercício de remada, remada com carga, remada unilateral, remada com pouca carga e muita resistência. Eu preciso que ela tenha esse controle ali da musculatura das costas dela, né? E também a gente vai fortalecer um pouco de ombro, mas como eu mostrei para vocês, pela patologia ali da Maria Clara, a gente não pode ter muita amplitude de movimento nesse primeiro momento. Então nós vamos fazer uma elevação lateral com menos amplitude de movimento, né? Muita resistência no ombro ali com elástico. Vamos fazer também um pouco de peitoral, já fazer ele um crucifixo, né? Sentado, com pouca amplitude, com mais contração no peitoral do que amplitude. Então a gente vai proteger ali a região do ombro da Maria Clara. Então hoje ela vai sofrer na minha mão, que fisioterapia, o pessoal acha que é fácil, né? Então hoje ela vai ver a fisioterapia de verdade. Então acompanhem aí e vamos ver como é que vai ser. Primeiro a gente vai trabalhar um pouquinho a resistência no deltoide. Como eu mostrei lá na anatomia, Maria Clara ela vai estar com a síndrome do impacto. A gente vai evitar muito essa amplitude nesse primeiro momento. A gente vai fazer um exercício de resistência que vai consistir com a Maria Clara esticando os braços, um pouco bem mais coladinho no corpo. E eu quero ela exagerando um pouquinho aqui na postura. Eu quero isolar minha musculatura do deltoide. Aí ela vai fazer 100 repetições aqui pra mim. Tá bom? Vambora! E aí, tranquilo? Sentiu um ombro trabalhando, sentiu mais aonde? O feedback é sempre muito importante, né? Porque quando a gente está trabalhando principalmente na musculação e juntando com a fisioterapia, a ideia é trabalhar a musculatura de forma isolada, né? Então o feedback do seu paciente é sempre muito importante. A melhor avaliação é escutar o seu paciente. Então a gente vai fazer aqui 3 séries, tá, galera? De 100 repetições. Tá tudo tranquilo, pessoal. Tá tudo tranquilo. Tá muito bom. Primeiro ele vai consistir na ideia de carga. A gente vai colocar carga e vai fazer um drop. Primeiro vai ser muita carga mesmo, fazer umas 4, 5 repetições, né? Depois a gente vai diminuir bastante para a gente fazer a contração muscular. Pegada firme, saiu, vou ajudá-lo. Pegada firme, lembrando que pegada firme, vou ajudar na saída, vai.
vai fazer um crucifixo de maneira um pouquinho diferente. A gente vai focar aqui mais nessa contração de peitoral, trabalhar também peitoral menor. Pouca amplitude na volta, vai voltar, só que eu quero muita contração da Maria Clara. Pouca carga e bastante repetições. Eu vou fazer umas 15 repetições, 20, porque eu quero essa contração. Eu quero proteger essas musculaturas em volta do ombro. Temos que trabalhar o peitoral também, então o peitoral vai ser mais uma forma que a gente vai trabalhar nessa reabilitação. A ideia é eu trabalhar justamente essa contração aqui. Vamos trabalhar para essa proteção, essa bursite que ela está tendo, então preciso que ela fortaleça também a região do peitoral. A gente vai evitar o supino, principalmente por conta do que? Dessa pressão, dessa gravidade que coloca ela para baixo. Então a pressão vai muito no ombro. Ela vai encostar as costas bem, vai fazer essa postura, gente. Eu quero essa postura principalmente, tá? Então a gente vai começar bem de boa, halter de 3 kg. A gente vai fazer um drop. A gente vai começar com 3 kg, elevação lateral. Vamos fazer 10 repetições. Depois a gente vai trocar para o halter de 2, mais 10. Depois sem halter nenhum, tá? Só o movimento mesmo, sem carga nenhuma, mais 10, mais 20. Vamos ver se a Maria Clara vai aguentar. 6, 7, 8, 9, excelente! Como é que foi essa última? Mais pescoço, ombro, sente o ombro aqui. Então vamos lá, pode a gente fazer bilateral. A Maria Clara relatou o quê? Sentindo mais essa musculatura do ombro esquerdo trabalhando. É um exercício unilateral? É, mas agora vai ser mais unilateral ainda. Fazer agora um unilateral só com aquela parte ali. Vai. Postura. Isso. Oito, 9, segura. Bora, não deixa descer, hein? Vamos, força no ombro, vai. Força, segura. Vamos, botar um pouco mais de força aqui, galera. Isso. Mais uma fisioterapia finalizada aqui, a gente trabalhou mais aqui a cinesioterapia, né? Mais o exercício. Agradecer também ao pessoal da World Gym, o Ricardo, que é o gerente, um grande amigo, né, que libera esse espaço também para a fisioterapia. A fisioterapia e a preparação física são coisas completamente diferentes, mas elas se completam. Então a gente utilizou um espaço que geralmente é do educador físico, que faz essa preparação. A gente usou a musculação como uma ferramenta nessa reabilitação. E a fisioterapia cada vez mais vai evoluindo. E se o fisioterapeuta tem essa visão do exercício, de trabalhar a musculatura de forma isolada, nada melhor do que a musculação. Por isso que a gente vê hoje, cada esquina aí, uma academia, isso é muito importante para a saúde das pessoas. Eu sempre indico para o meu paciente ter um personal. Hoje, por causa de agenda, eu já não consigo mais acompanhar o meu paciente 3 vezes na semana, fazer essa reabilitação. Estou mais no meu consultório. Então, eu estou sempre recomendando o quê? Personal, porque o personal vai fazer esse trabalho diário, né, semanal, e comigo é uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, depende. Então, eu gosto muito desse trabalho em conjunto. Fizemos um trabalhinho aqui de força, fizemos um trabalhinho de resistência, pouca amplitude de movimento, que é diferente, por exemplo, do que os meninos lá da Black Performance fazem com a Maria Clara, que já aí lá é força, é amplitude, é mudança de direção, que é mais um trabalhozinho isolado para eu reabilitar e entregar ela lapidada para eles trabalharem aí eles fazem o que eles querem, bota exercício, bota carga, bota tudo, né? Tá certo? Então é isso, um trabalhozinho, vamos focar um pouco mais aí na reabilitação dela, ainda tem muita coisa para ser feita. Eu quero que ela tenha mais qualidade de vida, né? Porque a atleta não tem muita qualidade de vida não, né? Mas que ela cada vez mais possa treinar mais confortável. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, desde a parte da avaliação, entender o que estava acontecendo, porque eu também estava precisando entender o que estava acontecendo com o meu ombro. Estava me atrapalhando muito durante os treinos, estava atrapalhando, está ainda, né?
atrapalhando minha qualidade de vida até em questão de sono mesmo. Então agora que já entendemos, é continuar com esse processo. Desde a semana passada eu não estou treinando jiu-jitsu e essa semana de carnaval também, eu ainda não vou treinar. O Ulisses está fazendo esse trabalho comigo de fortalecimento. Nos dias paralelos em que eu não estou fazendo essa físio, eu estou indo para musculação normal, aí eu trabalho inferiores, normalmente como o Felipe da Black Belt Performance me passa meus treinos, né? Então, tô aproveitando que eu não tô treinando jiu-jitsu, aí tô aproveitando também para subir muita carga no meu treino de inferiores. Então, já que eu não tô me desgastando no jiu-jitsu, eu tô me desgastando lá na musculação. E fazendo o meu cardio normal. Então, agora eu vou lá pra casa, lá em casa tem uma academia também, e aí tem uma bike boa pra fazer, então eu vou fazer meu cardio do dia também. E é isso, então essa semana ainda eu vou ficar sem treinar jiu-jitsu. Não é uma coisa que eu queria, não é o ideal, principalmente visando que esse primeiro semestre tem muitos campeonatos, tem campeonatos importantes em que provavelmente meus adversários já estão treinando muito. Mas, como eu disse, ano passado eu também tive uma lesão, eu tive nesse mesmo braço, então, na verdade, provavelmente isso já era dessa própria inflamação que eu tô tendo no ombro. Só que eu fiquei meio que forçando muito, sabe? Tipo, não, eu tenho que treinar de qualquer jeito, eu tenho que treinar, é isso e aquilo, tipo... E aí, faltando 3 semanas pro brasileiro, meu braço, tipo, ficou horrível, assim, foi desesperador. O Ulisses conseguiu fazer um trabalho incrível, então eu consegui chegar bem a tempo ainda para lutar o brasileiro, para lutar o mundial, mas foi muito desgastante mentalmente, porque imagina, você fica 6 meses treinando e aí faltando 3 meses para o campeonato mais importante, você não consegue nem fechar a mão de tanta dor. Então dessa vez eu preferi fazer essa pausa agora, que eu comecei a sentir um pouco de dor, já fui investigar, já fiz ressonância, para que isso não aconteça lá na frente, lá em abril, quando estiver chegando perto do brasileiro, quando estiver chegando perto do mundial. Principalmente para o atleta, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente trabalha com o nosso corpo. Então talvez se eu não fosse atleta, se eu vivesse só do hobby, eu nem pararia de treinar, eu treinaria mais de boas e tal, tipo, sem muita frescura. Mas hoje eu preciso ter esse cuidado a mais com o meu corpo, porque eu preciso de uma performance importante lá na frente daqui a 2 meses. Eu espero estar dando essa pausa dessas 2 semanas, que para quem é atleta faz muita diferença, mas também estou tentando fazer tudo aquilo que é importante continuar como atleta. Então, continuo com a minha dieta normal, meus treinos de inferiores eu continuo normal, continuo estudando jiu-jitsu, né, fora do tatame. Eu sempre falo que jiu-jitsu a gente não aprende só dentro do tatame, mas estudando posição, planejando quais serão os meus treinos, né, daqui até o brasileiro, e malhando e fazendo o meu cardio, tá? Então todos os dias eu tô malhando, todos os dias mesmo, pra não perder nessa parte, comendo direitinho também, porque não é porque eu não tô treinando jiu-jitsu que eu também vou chutar o balde, tipo, cagar pra tudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo bem mais técnico, mas é uma realidade que a gente precisa também estar falando nessa vida de atleta, que o atleta nem sempre é muito saudável, né? A gente chega no nosso limite ali. É importante a gente ter boas orientações, alguém que te oriente ali. Então quis trazer esse vídeo mais informativo, né? Foi mais pro Ulisses trazer consciência da importância de você ter um bom fisioterapeuta, ter um bom educador físico e também não só fazer a fisioterapia dentro da musculação, a reabilitação dentro da musculação, mas de tempos em tempos também ir num fisioterapeuta que faça liberação, ajuda muito, foi o que eu falei. Hoje eu consegui fazer com muito mais consciência, sem forçar minha cervical, sem forçar meu pescoço nos trabalhos de ombro, porque ele soltou muito bem, ele soltou, tipo, meu peitoral, soltou minha escápula, então, tipo, toda vez que eu tentava fazer força, eu sentia como se estivesse preso, sabe? Então eu não conseguia concentrar no ombro, que era onde eu precisava concentrar durante o exercício, então isso faz muita diferença. Se você pode ter alguém para te acompanhar, um profissional qualificado de fisioterapia e de educação física, tenha isso, porque faz muita diferença, vai te evitar muitas questões, muitos desgastes que às vezes você até treina bem, você se dedica, mas chega e acontece o que aconteceu comigo ano passado, né? Você chega perto do campeonato, se lesiona e não tem um acompanhamento correto e aí acaba perdendo um campeonato que você ficou treinando há um tempão. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem aqui os comentários, o que vocês acharam, se vocês também já passaram por isso e também sugestões dos próximos vlogs que a gente pode estar trazendo aqui pro canal, tá bom? Beijos!